Havia diferença dos coríntios para o mundo. O que Paulo estava tentando dizer para eles é que eles precisavam não deixar que o mundo viesse então a trazer alguma conformação para a vida deles. Muitas pessoas pensam que o que Deus vai revelar para quem ama a Ele são coisas para o futuro, lá no céu. Não, também é, mas é também para agora, porque lá no verso 10 diz assim: mas Deus já revelou, não é revelará. Preste atenção. Essas coisas profundas e misteriosas que estão orbitando no coração de Deus e que só o Espírito Santo nos revela, sabedoria humana não alcança, não é uma coisa que Deus vai revelar lá na frente. Paulo diz que já foi revelado, já revelou. O chamado do ministério é um chamado ao serviço, é um chamado oculto, é um chamado que na maior parte das vezes, pela maior parte do tempo não é visto, não tem aplauso, não tem reconhecimento, mas Paulo aqui convida, instrui todos a se manterem fiéis. E o crente saudável não é o crente que não peca, não existe nenhum. Não é o crente perfeito, não existe nenhum. Se alguém perguntar quem pecou hoje, eu levanto minha mão. Se alguém perguntar quem vai pecar amanhã, eu levanto minha mão. E se você disser, se você não me quiser como pastor, se você quiser que eu seja um hipócrita, arranje outro, porque eu não sou anjo. Eu tenho pensamento, eu tenho palavra, eu peco, eu luto contra o pecado. As pessoas, quando são solteiras ou mais novas, elas dizem: eu não tenho controle sobre o meu caráter, eu não tenho controle sobre a minha moral, eu não tenho controle sobre meus instintos. Casei, vou virar um santo. Vou atender os meus instintos e morrer o meu problema. Paulo diz exatamente o contrário disso. Quem é casado, esteja no casamento, invista no casamento, faça tudo e não se separe. Quem é solteiro, invista nisso, tenha os cuidados possíveis e seja feliz para todo sempre. Se alguém disser para vocês, ó, essa carne foi sacrificada a ídolos, não comam. Agora detalhe, não é porque aquela carne vai fazer mal, mas é por causa da consciência do próximo, porque um próximo pode olhar você, e ele vai olhar você e vai dizer: mas pera lá, ele não é crente? Como é que funciona? Ok? Só que o problema é que eles abusavam, não só queriam comer da carne, mas agora frequentar ambientes e cerimônias onde esse alimento era servido, e aí era outra coisa. Porque a liberdade de Paulo de dizer: eu agradeço, é justo, é honroso, é maravilhoso, mas eu decido abrir mão de todas essas coisas para pregar o evangelho com liberdade. Comer do pão e beber do cálice é uma declaração profética. É dizer: Jesus é vivo, Ele é poderoso, Ele mudou a minha história, perdoou os meus pecados, em breve voltará para me buscar e eu vou estar com Ele no céu para todos sempre. A gente, quando toma a ceia, a gente anuncia para anjos, para demônios, para homens, para a igreja, para amigos, para parentes, para todos, que Jesus é poderoso, que os meus pecados foram perdoados, que o sangue dele me lavou, e por isso eu estarei com ele para todo sempre. Que coisa linda e maravilhosa. São dois elementos simples: o pão e o cálice. O que é dom de revelação, pastor? É a capacidade de saber de modo sobrenatural aquilo que humanamente não dá para a gente saber. O que são os dons de poder? É a capacidade de fazer algo sobrenaturalmente. E o que são os dons de inspiração? É a capacidade de falar sobrenaturalmente. Então vejam que isso está entrelaçado com a própria natureza divina. A gente sabe que Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus está no meio do seu povo. E o que são dons, então, assim, bem resumido, para depois a gente ver cada um nessa manhã. É a manifestação de Deus no meio do seu povo. E a Bíblia diz: pode seu pai e sua mãe te abandonar, eu não abandono você. Então a Bíblia aqui está falando de um amor que não acaba. E o amor que não acaba é o amor de Deus. E o amor de Deus é interessante para nós, porque a Bíblia diz que o amor de Deus
está derramada em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado e nos foi otorgado. Se a sua necessidade é de discernimento, você está num lugar, numa posição onde você precisa discernir se o espírito é humano, se é um espírito carnal, se é um espírito maligno, então o dom que você precisa é outro. Se você está numa situação que você tem que ter uma palavra de sabedoria, uma palavra certa, revelada, é outro dom. Se você quer poder de Deus, edificação para a sua vida pessoal, então o dom é falar em língua. Cada dom tem o seu lugar certo, na hora certa, e quando são empregados do jeito certo, a obra de Deus é edificada e o seu nome é glorificado. Irmãos, eu queria que vocês entendessem a profundidade da diferença cultural. Para nós, quando a gente morre, a morte não é mais um inimigo. Ela já foi vencida. É por isso que as pessoas, às vezes, até se assustam quando num culto fúnebre aqui na igreja, né, no evangélico, as pessoas estão cantando. Elas estão alegres, aspas. Né, porque é diferente a nossa concepção de morte. A morte é um caminho para nós chegarmos ao Senhor, é uma promoção. É, portanto, um passo além, positivo. Para a cultura greco-romana da época, a morte era um passo atrás. Seguimos percorrendo nossa trajetória de estudos pela Palavra de Deus. Neste trimestre, nossos estudos são baseados no livro de 1 Coríntios. No próximo domingo, estudaremos o capítulo 16 da primeira carta aos Coríntios, planos e saudação final. E você não pode ficar de fora. Veja só, que o apóstolo está organizando a sua vida. Ele tem um plano, esse plano é bem organizado. Paulo não está fazendo as coisas alheia, sem nenhum projeto. Ele tem um projeto de vida, um projeto missionário. Ele tem um projeto pessoal, e esse projeto de vida, projeto pessoal, missionário, ministerial ou qualquer outro projeto está subordinado à vontade de Deus. Mas isso não significa dizer que ele não se organizou antes. É no próximo domingo.